Seja muito bem-vindo, está começando mais um podcast da Casa dos Filhos. Alegria demais ter você conosco. Eu quero já pedir para você se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas para que você seja realmente abençoado pela palavra de Deus e os seus amigos, os seus familiares também sejam. Nós estamos aí finalizando o mês de setembro. E é um podcast com um tema muito relevante para nós. É um mês de Juntos pela Vida, Setembro Amarelo. E eu tenho um convidado, um amigo de longa data, muito especial, que está com a gente aqui hoje, que é o pastor Mateus. Ele atua também na área de psicologia, é um psicólogo formado, e vai trazer para nós muito conhecimento, muita direção, não tenho dúvida, a respeito desse mês, né? Das questões aí dessa sombra do suicídio, que muitas vezes, né, acaba afetando algumas pessoas. Então quero pedir para você e lembrar você, na verdade, né? Nós temos aqui sempre conteúdos que nós estamos colocando aqui no canal. Então se inscreva aí no canal e receba sempre esses conteúdos que vão trazer para você muito conhecimento, muito ensino e temas e convidados diferentes sempre nós temos aqui. Meu amigo, é bom ter você. Fala um pouquinho de você, se apresenta aí para os nossos ouvintes, as pessoas que estão ligadas aqui no nosso podcast. Show de bola. Pastorzão, meu amigo de longa data, meu padrinho de casamento, amigo querido, é uma honra estar aqui com vocês, fazer parte dessa família, desse time. Eu tô aqui, eu fico em casa, né? Eu também sou muito grato pela sensibilidade, né, de vocês estarem trazendo essa pauta para dentro da igreja, para dentro do contexto religioso. Isso é muito significativo, né? Então, hoje eu trabalho com contexto clínico, você já esteve lá com a gente, Sim. sabe como é nossa perspectiva de trabalho, né? Hoje eu atuo dentro de uma abordagem, né, que é o existencialismo francês. Então, a gente atua no contexto clínico, em paralelo a isso, né? Sou pastor auxiliar em Joinville, na Igreja Eclésia, meu pai, pastor Ademir, pastor sênior lá. E também estou concluindo a graduação, né, em Teologia pela Faculdade Batista do Paraná. Né? Então, são 3 áreas de saberes humanos, né? Quando a gente utiliza as 3 de forma bem equilibrada, bem saudável, a gente é útil para a ciência, a gente é útil para o reino de Deus, a gente é útil para muitos fatores, né? Isso é muito bacana. Sou casado, né, com a Aline Aviz. Nós temos um filho de 1 ano e 2 meses, o Telzinho. E a Aline também trabalha na área da saúde, né, com odontologia. E estamos seguindo, trabalhando diariamente aí. Que bom, Mateus. Então, vocês já puderam conhecer um pouco aí da caminhada, quem é o pastor Mateus, psicólogo. Tem uma clínica hoje, né, em Barra Velha, né, onde eu já tive a oportunidade de estar lá, uma clínica linda, né? E ali ele desenvolve toda a parte da psicologia. Eu quero dar início, assim, para o nosso bate-papo, pastorzão, falando da palavra de Deus, né? Salmos 42, verso 11, muito conhecido, acho que cabe muito nesse momento. A palavra do Senhor diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A palavra esperança, ela tem uma relevância, uma importância bíblica. Você vai ver que nos momentos de crises do povo de Deus, dos profetas de Deus, enfim, dos apóstolos, você vai ver que se esses homens eles não tivessem esperança, se o povo não tivesse esperança em Deus, as coisas não iriam acontecer, eles iriam realmente se entregar, deixar com que as angústias da alma acabassem matando eles, aí matando o propósito, o chamado, enfim, aquilo que Deus tinha para a vida desses homens. Certo. E nós estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo. As pessoas, para elas chegar num nível, né, de pensar em suicídio,
boa parte dessas pessoas é pela falta de esperança, elas não têm mais esperança em ninguém. Minha pergunta é essa, elas não têm mais esperança em Deus, elas acham que a situação que elas estão vivendo não vai mudar. Quanto que a palavra esperança representa para nós todos? Né? Eu queria te fazer essa pergunta. Ok. Antes de nós entrarmos nessa questão de esperança, associar isso, né, a uma ideia de ausência de futuro e tudo mais, a gente pode partir do ponto de que o sofrimento, Murilo, ele é algo muito intimista. Tá? Ele é algo muito particular, ele é algo muito singular. Certo. Então, aquilo que é sofrimento para você, às vezes não é para mim. Também. Mas a ideia de que, às vezes, o sofrimento é algo muito discreto, né? Às vezes nós estamos aqui, nesse podcast, tem uma equipe aqui com a gente, mas a gente não sabe, às vezes, o que o irmão aqui está passando. Né? O grau ali de sofrimento, né? Então, essa é uma questão muito, muito particular, tá? Então, quando a gente pega esses exemplos que você citou, sim, tinha muito sofrimento ali, né? Algumas pessoas andando por algumas vias de sofrimento, onde a esperança era o lugar de regeneração, de possibilidades, de campo, né? De abertura para eles. Então, assim, para alguém chegar, né, a um nível de sofrimento psíquico, de dor emocional, a gente sempre entende que não existe um único fator. Tá? A ideia de causa e efeito na psicologia, ela não é verdadeira. Tá? A ideia de que existe uma causa e por causa dessa causa existe o efeito. Certo. Né? Então, aconteceu isso, a pessoa vai ter que viver isso. Ação-reação. Isso, ela passou por aquilo, agora o destino dela é ter isso. Tá? Então, a gente sempre entende a singularidade do sujeito. Né? Ou seja, não há ninguém como o Murilo. Tá? Não existe ninguém com a tua identidade, não existe ninguém com o teu batimento cardíaco. Então, nós somos seres singulares, nós não fomos seres lançados em séries, né? Em lotes. Ou seja, o que você passa é algo muito singular teu. E como eu interpreto a vida também, a jornada, essa caminhada, é muito particular, muito singular meu. Por isso que não tem como a gente pegar um sofrimento humano, uma dor psíquica e falar, tá, isso aqui é por causa disso? É por causa do trabalho? É por causa do casamento? É por causa... Não, é uma série de fatores, né? E a gente precisa levar em consideração muito o fator genético, por exemplo. Né? Então, dentro da depressão, hoje tem uma suscetibilidade de basicamente 40%. Né? Então, não quer dizer que meu pai teve, então vou ter. Não, mas tem uma questão que ela é genética. A gente precisa levar em consideração os transtornos mentais, principalmente. Né? Existe um fator aí que é cerebral, né? Bioquímico cerebral. Tá? E às vezes é isso que pode estar levando essas questões mais negativas, mais comportamentais também. Então a gente precisa levar em consideração isso e também os eventos traumáticos, né? Eventos vitais, né? Eventos que realmente aconteceram na vida da pessoa. Então, anexando todas essas três causas, né? Tudo essas isso situações leva o sujeito, né? A uma via de desesperança e tudo mais. Então, pegar um único fator e isolá-lo, né? É muito difícil, né? Muito difícil. Né, Murilo? Tá. E quando alguém chega, tá? Só para contextualizar um pouco melhor essa tua pergunta da desesperança, ainda que estamos falando disso. Quando alguém de fato chega a um pensamento de desistência, ao cansaço emocional, físico, está exaurido, sintomas no corpo, enfim, é porque ela está em muito sofrimento psíquico. Há muita dor em jogo. Tem muito acúmulo ali de situações. Tem muitas coisas ali. Muitas coisas ali. Né? Não é um único fator. Entendi. Eu achei importante uma colocação que você fez. Quero trazer um pouco para esse lado, porque eu acho que vale muito a pena. Tem a questão dos traumas, dos eventos. Então, tem uma parcela ali. Tem a questão da genética, tá? Então, o fato é, a genética, aquilo que é hereditário, também tem uma parte. Tem isso? Psicologicamente falando agora. Tem uma suscetibilidade, é uma porcentagem menor, mas a gente precisa levar bastante em consideração. Vai fazer 30 anos que eu acompanho, né? A gente tem o caso da minha mãe, que é um caso psicológico,
psiquiátrico, né? Então foram várias internações. Dentro disso, eu tive a possibilidade de sentar à mesa com vários psicólogos e psiquiatras. Clínicas, conheci algumas. Agora, interessante é quando eu ia para uma nova consulta, a primeira pergunta que era na questão se ela tinha alguém na família já geracional mesmo, geracional. Por que eu quis, pastor Matheus, trazer isso, igual como pastor mesmo? Porque muitas pessoas acham que quando nós vamos para Jesus, acabou nossos problemas, né? Aquilo que a gente trazia, Jesus, ele cura tudo, não tem nada geracional. Tem pessoas que não acreditam em maldições geracionais. E daí já vamos entrar no campo de doenças também, porque se você não... Então, eu acho muito legal, relevante a gente abrir esse parênteses, porque a gente trabalha também no campo da libertação, da cura. Você como pastor, sei que em alguns momentos você tem a oportunidade, né, no consultório, de também ministrar a vida das pessoas. Então, eu queria fazer esse parênteses a respeito dessa questão da cura da alma, né? Como muitas vezes a gente pega situações de maldições, a gente quebra isso, as pessoas passam por um curso, né? Tem toda uma questão espiritual. Então, eu queria fazer esse comentário, até porque tem gente que não acredita, né? A gente tem hoje linhas ministeriais que não acreditam nisso. Não existe maldição hereditária, não existe essas questões da alma, né? Muitos não acreditam. Nós aqui, como Casa dos Filhos, nós acreditamos que isso precisa ser quebrado, isso precisa ser ministrado, isso precisa de cura, né? Hoje, o pastor Matheus, por exemplo, ele psicólogo, né? Ele atua na área da psicologia também aqui na igreja, né? Na Casa dos Filhos. Então, tem partes, até para que você entenda que está nos vendo, que são espirituais, mas nem tudo é. Exato. Tem partes que precisa eu vou conseguir levar as pessoas como pastor até o momento. Mas de volta e meia eu preciso do psicólogo, Matheus. Então eu vou lá, aciono ele, a gente envia alguns pacientes para ele também. E ali nós trabalhamos juntos, né? Perfeito, isso. Até porque pensar, né, Murilo, a saúde mental no Brasil já é um tabu. Tá? Quando você pega um contexto europeu, norte-americano, a gente vê que medicina, psicologia, eles estão ali próximos, estão nivelados, tem uma certa relevância, importância. Tá? E quando a gente traz para o contexto do Brasil, a gente já não vê essa importância tão grande. Se no contexto social isso já não é tão relevante, pós-pandemia, e na pandemia também isso ganhou, né, uma expressão maior. Nós vimos bastante psicólogos na televisão, nas redes sociais. 7 passos para cuidar da sua saúde emocional, estando em casa. A gente viu a importância, né? O Setembro Amarelo ganhou uma expressão maior, né, nesses anos de pandemia, nesses 2 anos. Então, se isso no tecido social já é um pouco delicado de se pensar, imagina no contexto religioso. Nossa! Né? No contexto social... É aquele negócio, depressão é igual fraqueza. Tu é muito mole, você é muito fraco. Que depressão, o quê? Vai viver, né? Coloca isso aí, chuta isso pra longe e vai. Não existe depressão. Tem gente que diz que não existe. Tem pessoas que dizem que não existe. E biblicamente nós vemos homens de Deus com momentos depressivos. Para mim, Eliseu, quando se esconde na caverna querendo fugir de Jezabel, o que ele desejava... Elias, né? O que ele desejava era a morte, quando Elias estava ali, né? E Davi teve suas crises emocionais. Tive homens com crises emocionais, lutas, guerras mentais, né, Matheus? Então, esse mês ele é muito representativo no contexto da sociedade. Né? O que é o Setembro Amarelo? O que ele é, assim? Ok, o Setembro Amarelo, ele é um mês, tá? E é claro que quando nós falamos de saúde mental, né, de saúde emocional e tudo mais, todos os meses são relevantes, né? É sempre importante a gente conversar sobre isso, não deixar só para um mês, né? Mas o Setembro Amarelo é onde a gente dá uma ênfase um pouco a mais, né? Na prevenção, na compreensão, onde a gente fala sobre esperança em relação ao suicídio, né? Então, a gente pega uma estatística aí aproximada de 32 mortes por dia no Brasil. Né? Nosso contexto muito alto, nacional é bastante coisa. Já é um problema de saúde pública já. Né? Então, o Setembro Amarelo, ele é esse mês de compreensão e prevenção aí. Tá. Murilo, fazendo um resgate em relação à tua última fala, isso é muito interessante. É claro que nós não sabemos o diagnóstico do que esses homens passaram. Tá?
mas foram complicações emocionais. O que a gente sabe que não foi fácil. Eles estavam numa crise muito intensa, né? Complicações emocionais, exato. psicológicas, né? Jesus, quando está no Getsemane, a gente não vai dizer que ele está com ansiedade, que ele está com depressão, não. Mas ele fala que a alma dele Exato. está passando por alguma coisa ali. Se a gente pega o contexto grego para alma, é psique. Psique. Mente. Como se Jesus estivesse dizendo, olha, a minha mente está cansada aqui. Tá? Minha mente está passando por complicação aqui. Tipo, tô com algumas coisas para o que tá para vir ali é um pouco pesado. Então, mentalmente mesmo estava desgastado. Né? Como que a gente traduz isso para a contemporaneidade, para os nossos dias? Por que antes isso não existe? Dos meus dias, Mateus, isso não acontecia. Sinal de fraqueza. Você sabe que hoje no Brasil a maior taxa está entre os idosos? Olha só, cara. É um dado interessante, está entre os idosos. Agora, olha só, conforme a ciência também vai avançando, a gente vai conseguindo rotular melhor os diagnósticos, a gente vai conseguindo organizar melhor o que é aquela queixa, o que a pessoa passava. Então, né, algumas pessoas falam, olha, Mateus, antigamente a gente não tinha isso. Ok, pode ser que numa estatística, não, mas sempre existiu. Sim. Tá? Sempre Sim. existiu, né, esse fenômeno, sempre existiu os transtornos. A grande questão é que a gente foi conseguindo rotular melhor. Então, um exemplo que de vez em quando eu cito, quando posso, quando lembro, é o fato de que quando eu era pré-adolescente, um vizinho, né, infelizmente, se suicidou. Cheguei em casa, ambulância, ali, enfim, e perguntei para uma pessoa próxima, né, o que está acontecendo aí? E ele comentou, essa pessoa morreu de desgosto da vida. Olha. É interessante, né? Porque o que é esse desgosto da vida? Que forte isso. O que é esse desgosto da vida? Hoje, como psicólogo, eu poderia dizer, poxa, o que aquele homem estava passando, que era, né, tinha seu contexto familiar, tinha os filhos, tinha seu trabalho, enfim. Então, o que ele estava passando, às vezes, era por um transtorno de pânico, estava passando por uma ansiedade ou algum conflito mais específico, né? Uma questão emocional mais pontual ali. Então, conforme a ciência vai avançando, hoje a gente poderia falar o que ele tinha. Mas, na época, como que era tratado? Não, desgosto da vida. Então, quantas pessoas não foram rotuladas por desgosto da vida, mas que se a gente tivesse, né, essa compreensão, a gente poderia ter tido um resgate mais eficaz, de certa forma, um tratamento, né, mais preventivo e tudo mais. Né? Faz sentido? Sim, faz sentido. Não, esses rótulos, eles uma forma de burlar, esconder, né? Quantos partiram dessa forma, calados, né? Deixados de lado e calados, não foi dada a relevância por conta desses rótulos que foram colocados. É como quando a gente fala do mês, por exemplo, né? Todo mês é relevante, claro, todo mês é relevante, porque a todo dia e todo mês as vidas importam, né? As vidas são importantes para nós, e principalmente aí sim no contexto de igreja, religioso, como as pessoas quiserem colocar. Para nós, eu diria que a responsabilidade era muito maior de igreja. Aí mesmo que as vidas devem importar. E o que leva alguém a ter a ideação? O que leva? Sim. Então, o que a gente já estava sinalizando ali um pouco antes, né? Não existe um fator único, isolado, causa e efeito. Tá? Aconteceu isso, vai ser aquilo. Não dá para rotular. Não dá. Colocar numa caixa e falar todo mundo é assim, o problema é esse? Não, nenhuma xícara tá? Transborda do dia para noite. Gotas, né? São gotas até que aquilo transborde. Isso. Então, são questões realmente pessoais, são questões culturais, são questões sociais. A gente precisa levar em consideração fatores psicológicos, culturais, né? Emocionais, família, são inúmeros detalhes aí, né? Para entender o que leva o sujeito realmente a estar com essa dor. Os principais sentimentos. Sim, são alguns. A gente poderia sinalizar a depressão, tá? Depressão, essa certa melancolia. Explica um pouco, explica um pouco, isso é interessante, Mateus. Eu creio que as pessoas estão nos vendo, né? O que é depressão, o que é síndrome do pânico, o que é, como que isso é, o que isso significa na prática. Sim, quando a gente fala de ansiedade, por exemplo, né,
a gente sempre precisa levar em consideração o seguinte, todos nós, de certa forma, nascemos com ansiedade. Tá? A ansiedade, ela organiza e equilibra a vida. Né? Eu preciso ter ansiedade para preparar um bom material para estar aqui conversando com você. Nem de tudo é ruim a ansiedade. Isso, as emoções em si, né? A alegria e tudo mais, enfim. Mas quando essa ansiedade ela começa a se tornar patológica, quando ela me leva a um lugar de muito medo, um lugar onde eu já não consigo sair da minha casa, onde eu já entro para um lugar aí de insônia, onde eu já entro para um lugar de sintomas. Então o Murilo entra em contato para eu gravar o podcast e meu coração começa a palpitar, minha mão sudorese, eu já travo onde eu estou. A gente já está falando que essa pessoa pode estar com sintomas aí de pânico. Tá? É como se fosse talvez essa ansiedade mais generalizada, né? Essa ansiedade exacerbada, né? Esse pânico aí. Sempre vai ter um gatilho, sempre vai ter esse objeto emocionador, sempre vai ter um ponto de partida no que está gerando isso nesta pessoa. Tá? O suicídio, ele pode acontecer clinicamente falando. Quem se suicida tem depressão? Não necessariamente, tá? Pode estar vinculado. Recentemente eu vi uma pesquisa que quase 90% dos casos estava muito anexado a transtornos mentais. Tá? Esquizofrenia, então quando o sujeito está fora, né, da realidade, então acaba subindo num prédio, acaba no trânsito, acaba sendo atropelado, então tem esses fatores, tá? Mas uma das causalidades, pode ser a depressão. A depressão também é um dos fatores. Tá? Está anexado ali também. É um dos. Tá. Então, eu te falei ali, depressão, desesperança, desamparo, tá? Você vai ver essa pessoa sempre bem desamparada ali, de certa forma. A gente precisa se atentar num certo desespero, tá? Esse desespero, às vezes, ele não é estético, de a pessoa sair berrando, mas é um desespero também interno. Olha só. Tá? Aí nós temos que trabalhar muito a visão de quem está do lado de fora. Como que nós podemos identificar o que essa pessoa está passando, por que ela está passando por isso, como identificar alguém que está passando por isso. Como que a gente faz? Perfeito. Murilo, nenhuma queixa ela vai chegar organizada até você. Esse é o ponto inicial. Ninguém vai sentar na sua mesa e vai dizer o seguinte: Murilo, eu estou passando por algumas complicações psicológicas, emocionais, elas já estão sintomáticas, eu já não consigo dormir e eu estou pensando em escrever uma carta e acabar com a minha vida. Nenhuma queixa ela chega organizada. Então a gente sempre precisa ficar atento aos alertas, as frases que são sinalizadoras para isso. Tá? O sujeito sempre vai deixar possíveis indícios, tá? De que de fato ela está sofrendo. Às vezes você encontra isso nas redes sociais da pessoa depois que ela partiu. Tá? A gente sempre vai encontrar, a pessoa sempre vai deixar sinalizações do que ela está passando. Então, frases de alerta é algo muito importante. Tá? Frases como, por exemplo, a vida vai ser muito melhor sem eu. Entendi. Tá? O mundo, as pessoas vão se sentir melhor. Né? Eu não queria estar vivo. Nesse momento, a gente pode traduzir essas frases como, não, mas todo mundo passa por complicação. Todo mundo fala isso. Não, é um sinalizador. Tá? Alguma coisa está acontecendo ali, vamos nos atentar. É possível prevenir? É possível. Tá? É possível prevenir quando a Organização Mundial de Saúde, tá? Eles trabalham bastante na prevenção. Tá? O que é a prevenção? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Se não uma prevenção? É claro que todo assunto que a gente aborda, a gente precisa de um cuidado no assunto, né? Mas muitas pessoas falam, Matheus, você não acha que ficar tocando demais nesse assunto, falar sobre suicídio não vai acabar desencadeando algo, né? Algo nesse sentido? Eu acredito eu penso, que para quem não está passando por uma ideação ou algo nesse sentido, para ela é informação, é conhecimento. E para quem está passando, a gente está aqui para dizer que nós estamos com ela. A gente quer dar um lugar de acolhimento, ela precisa entender que essa dor dela... Se talvez todo mundo está dizendo que isso é passageiro, é mimimi, ela precisa enfrentar de certa forma, tem gente que está passando por coisa pior, a gente está aqui para dizer que a gente compreende.
né? O sentido desse sofrimento, que a gente compreende que ela está passando e que existem possibilidades para a existência. Existem rotas, existem outros caminhos. Glória a Deus. A gente pode estar fazendo esse trabalho. Então, uma boa capacitação profissional, tá? É prevenção. Fazer, né, campanhas informativas, como nós estamos fazendo, como você fez esse convite para a gente estar conversando. Tudo isso vai com certeza ajudar, né? Com que talvez essas taxas a longo prazo também vá ganhando aí uma diminuição. Quando eu fiz essa pergunta para você, me veio uma imagem, e a imagem foi daquela barragem lá de Brumadinho, né? Então havia um acúmulo de água ali naquela barragem, né? Uma água acumulada que ela vai ter uma medida normal, ela vai estar dentro da normalidade normal, da usina, enfim. E choveu muito, 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 e aquilo se rompeu e causou um grande desastre, né? Um grande desastre, muitas pessoas morreram. Para quem está nos vendo agora, o acúmulo de problemas sem fala, né? Sem falar o peso, a mochila pesada que essas pessoas estão carregando, esse é o problema principal, né? Que um desastre ele venha a acontecer, né? Nós precisamos estar... pessoas que guardam, acumulam dores, acumulam dificuldades, acumulam traumas, têm dificuldade de se abrir, porque muitas vezes, né, nós podemos fazer programas, nós podemos estar com a porta da igreja aberta, mas essas pessoas têm dificuldade, né, de acessar esse lugar. E tão pesadas, né? Então, é um acúmulo de situações, como você falou desde o início, são vários pontos, mas chega uma hora que a barragem não aguenta mais, né? O ser humano ele tem uma estrutura. Sim. Nós somos limitados. Deus é ilimitado, mas nós somos limitados, né? Então, tem esse limite, Mateus. Chega uma hora que não dá mais. Se nós não formos rios, né? A gente tem que ser rio, né? Tem que correr, não podemos estar... É mais ou menos esse caminho. Então, é importante a gente se atentar a esse lugar de fala, né? Porque quando nós, de certa forma, falamos, quando a gente conversa, tá? Eu estou colocando hierarquias na minha fala. Eu estou falando e eu estou racionalizando. Então, por exemplo, eu estou conversando com o Murilo que eu estou sofrendo por causa disto. E isto tem me levado a isso. Só que isso também é decorrente a isso aqui. Olha só. E de repente você vai falando e você vai vendo que isso vai trazendo uma organização. Só o fato de você conseguir falar. Tá? Então, o conversar, o falar é muito importante. Agora, para onde que vai aquilo que não é dito? Aquilo que é pensado, mas que de certa forma não é verbalizado, né? Não é organizado, a ideia não é falada, para algum lugar ela vai. Geralmente isso somatiza. Geralmente isso vai para o corpo. Geralmente a gente guarda, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, em auxiliar alguém, o que a gente faz, então, né, a partir disso tudo que nós conversamos, né, Murilo? O que a gente faz com alguém que talvez eu tenha uma sinalização de que ela está indicando frases, de que ela está nesse lugar, né? Um dos pontos principais é a gente ser um bom ouvinte. Nós precisamos aprender a escutar. O Rubem Alves, né? Poeta, teólogo, ele vai dizer que muitas vezes a gente encontra inúmeros cursos de oratória, mas ele nunca encontrou um curso de escutatória. Inclusive, procure no Google Escutatória. o seu texto chamado Escutatória. Ele vai falar sobre essa arte de a gente aprender a escutar bem. Que legal. Tanto que uma das ferramentas da psicologia que a gente faz no contexto clínico é a escuta qualificada. Né? E a gente costuma dizer, né, o que difere a escuta do profissional psicólogo para um amigo, para uma reunião no bar, é exatamente essa escuta que ela é qualificada, né? Onde a gente organiza, ela é metodológica e tal. Então, a gente aprender a sentar com alguém e escutar é uma forma de acolhimento muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Tiago, capítulo 1, 19. Meus amados irmãos, Perfeito. tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Tardios para falar e tardios para irar-se. Então, todo homem ele precisa estar pronto para ouvir. Escutatória. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Muito legal. E é interessante, Murilo, porque nós temos uma forte tendência de sempre colocar a nossa visão, né? Sempre a nossa opinião. Alguém começa a falar e a gente
corta e olha, mas com um tio foi assim, meu, então pode ser que com você também vai ser assim. Não, a gente está falando aqui, né, dentro da psicologia, a palavra subjetividade, né? Ou seja, cada ser é um ser muito subjetivo, tem as suas particularidades, então não é o mesmo caso do teu tio. Que legal. Né? O teu caso não é o mesmo caso do teu primo, o teu caso é um caso onde a gente pode organizar e dar sentido para isso, né? Que legal, Matheus. Eu quero te agradecer, eu quero até comentar, né, com você e na pessoal que está nos vendo nesse momento. No último domingo nosso aqui, por exemplo, tava um pessoal vindo para a igreja, para o culto, saindo de Xereder, vindo até Jaraguá do Sul num culto. E tinha um homem ali na ponte de Xereder, né? Eles acharam aquela movimentação um pouco estranha, incomodou uma das esposas. E, enfim, resolveram voltar e ver o porquê que aquele homem estava ali. Resultado foi que dois homens aqui, 2 filhões aqui da igreja, acabaram se jogando no rio para salvar essa vida. E esse homem foi salvo. Depois veio o corpo de bombeiros, depois veio a polícia. Mas havia passado vários carros ali. Várias pessoas já tinham passado por ali. E já conseguiram o telefone do rapaz, parece aí, já estão até conversando com o rapaz aí. Então a igreja, ela salvou, literalmente salvou uma vida. Né? Mas porque estavam com os ouvidos atentos, com os olhos atentos. Né? Isso pode estar perto de nós, pode estar na ponte, isso pode estar na nossa sala de aula, pode estar do lado da cadeira da igreja, pode estar no local de trabalho, pode estar em todos os lugares. Né? Então que nós possamos pedir a Deus essa graça, sabedoria, de ver as situações que as pessoas estão passando, dores e traumas, e poder ser uma resposta de vida para elas. Né? Eu sempre digo assim, juntos pela vida é muito bom, mas juntos pela vida sem Jesus, a grande verdade é que não tem vida. Né? Então, com Jesus, nós conseguimos estar juntos pela vida. Eu creio que aquelas pessoas que passaram ali e não deram atenção àquele homem, faltava Jesus, faltava vida. Então, que possamos, através de Cristo, levar mais vida às pessoas, à sociedade, ao mundo todo. Uma das características, né, Murilo, do mundo contemporâneo, do mundo moderno, é esse isolacionismo, né? O problema é deles, o problema não é meu. Isso, é realmente cuidar do nosso, né? Então, isso contradiz realmente ao aspecto da igreja, porque a igreja, ela é uma comunidade de afetos. Ela nasceu também dentro de uma perspectiva de ser uma comunidade terapêutica, no bom sentido. Tá? É nesse lugar que, quando a gente entra, quantas pessoas você já não conheceu que tinha um contexto de vida? Né? E quando chegou na igreja, um amigo indicou um trabalho. Naquele trabalho o cara se organizou financeiramente, as finanças organizou o lar organizou as questões mentais e, poxa, tudo isso partiu do contexto de igreja, né? Então, com certeza, a tua fala aí é importante, faz bastante sentido aí. Meu amigo, obrigado, tá? Pastorzão, psicólogo, nós queremos te agradecer por essa participação tão especial. Não tenho dúvidas que esse nosso podcast aí vai bombar, né? Muitas almas, vidas serão alcançadas e vão ter esperança, né? Quero dizer a você que está aí, tenha esperança. Dias melhores virão. Decida ouvir, decida falar, né? Não seja uma barragem que está retendo tudo. A pressão, o acúmulo pode causar na sua vida um grande desastre. Essa que é a verdade. Meu amigo, considerações finais. Quero te agradecer pelo tempo precioso que você dedicou para nós. Foi de grande crescimento, não tenho dúvida. Então dá o teu finalzinho aí. Claro. Murilo, nós estamos juntos sempre dentro dessa amizade e, novamente, o meu foco é te agradecer por estar abrindo esse espaço, né? Por esse espaço aqui se tornar um espaço preventivo também. A gente está conversando sobre isso, né? Você, que de certa forma está nos escutando, esperançoso de que talvez dessa conversa você consiga extrair alguma coisa, converse com bons amigos, converse com seu líder, converse com seu pastor, busque auxílio de um profissional da área da saúde,
converse, coloque isso para fora e que você não está sozinho. Essa é a grande questão. Você não está desamparado, você não está só na solitude, você nasceu realmente para viver, ok, em comunidade, em estar junto, e nós estamos aqui também para te auxiliar no que for possível. Tá bom, Murilão? Obrigado, meu amigo. Eu quero agradecer pelas palavras do pastor Mateus, pela questão clínica também da psicologia. Você que nos ouviu, quero deixar já aberto, né, para que você possa acessar as redes sociais da igreja. Você que é de Jaraguá do Sul e região, acesse o Instagram da igreja, as redes sociais. Nós temos o WhatsApp da igreja aqui. Você que precisa de ajuda, uma oração, está passando uma crise emocional, eu quero que você nos procure a igreja. Nós queremos orar por você. O que estiver ao nosso alcance, nós vamos estar fazendo para que você saia dessa situação e que a esperança possa trazer você à vida novamente. Então nos procure aí, mande a sua mensagem. Tem o WhatsApp da igreja, eu deixo aberto, né, o contato da igreja, para que você possa nos procurar e de alguma forma nós vamos atender você, a tua casa, a tua família, enfim. Amém? Obrigado pela tua participação conosco, obrigado por estar durante todo esse podcast com a gente. Não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, mande para o maior número de pessoas e lembre sempre, você é um presente de Deus para as nossas vidas.